Gente, muitas pessoas têm me perguntado por quê. Porque qual o motivo faz com que as pessoas tenham oferendados seres humanos em rituais. Bom, gente, primitivamente, quando o ser humano ainda era uma coisa assim, realmente muito tosca, que as civilizações ainda estavam iniciando, e mesmo naquelas civilizações mais organizadas e mais evoluídas, nós podemos citar aí, poderia citar aqui próximo, na América do Sul, astecas, maias. Todos estes povos tinham oferendas de seres humanos. Na África também havia essas oferendas, na Ásia, em todos os lugares do mundo houve essas oferendas. Isso faz parte de uma antissocialização que existia naquela época. E pela primitividade das divindades, todas as divindades, todas as divindades receberam esse tipo de oferenda de uma forma ou de outra. Porque se vocês pensarem, por exemplo, mas eu cultuo Yahvé, o Deus da Bíblia lá, ele nunca recebeu oferendas. Tem certeza disso? Tem certeza disso? Tu leu a Bíblia? Se tu leres a Bíblia, tu vai ver que Sodoma e Gomorra, até as pessoas dizem, Deus é fiel. Deus é fiel, mas não cumpriu a promessa que fez. Eu não vou citar, eu quero que vocês leiam, Mas Sodoma foi destruída, embora Deus tivesse prometido que se encontrasse lá 10 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, uma pessoa, que fosse digna, ele não destruiria. E os anjos entraram lá e não procuraram ninguém, e encontraram pessoas lá e destruíram toda a cidade. Aquilo foi uma forma de oferenda. Aquilo foi um sacrifício, sacrificaram aquelas pessoas. Na passagem de Noé também, o próprio Deus sacrifica aquelas pessoas para limpar. Mas foi para limpar a terra. Adolf Hitler sacrificou milhares de judeus para limpar a terra, porque ele acreditava que aquilo limparia a terra. Não tem diferença nenhuma, gente, é um assassinato. Tá? Você pode não acreditar no diabo, você pode não acreditar em Deus, e você pode acreditar em Deus e não acreditar no diabo, o que é meio estranho, porque às vezes as pessoas dizem, eu acredito em Deus, mas não acredito no diabo. E tu leu o quê? Qual livro tu lê? Eu leio a Bíblia. Tá, então tu separa da Bíblia aquilo que tu quer acreditar e aquilo que tu não quer acreditar? Ou tu acredita em tudo que está lá, ou então não acredita em nada. Também outra coisa que não tem lógica, muitas vezes eu vejo os ateus defenderem, mas o ateísmo não causou guerras. A gente sabe que as religiões causaram muito mais guerras que o ateísmo. Mas o ateísmo matou muita gente, muita gente. Procurem conhecer a história da Rússia, da União Soviética, os senhores saberão que lá 2 líderes mataram muito mais gente do que o próprio Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Mas se você acredita em Deus ou não, uma coisa é certa, os senhores acreditam no bem e no mal, os senhores acreditam que existem pessoas boas e que existem pessoas más. E estas pessoas más, por falta de conhecimento, por pura ignorância, hoje, não no passado era por desinformação, porque as entidades eram muito primitivas e pediam aquilo que era de melhor, queriam que as oferendas fossem aquilo de melhor, aquilo que tinha-se de mais valor. Algumas pessoas entendiam que o que se tinha de mais valor era a vida humana, então oferendavam crianças, normalmente oferendavam escravos. Quando um rei morria, por exemplo, do Egito, quando ele morria que ia ser enterrado, se sacrificava, se enterrava junto alguns escravos para que estes continuassem a servi-lo na outra vida.
Poderia falar aqui de várias culturas que também tinham o mesmo sistema. Quando Roma foi fundada, quando nas escavações encontraram corpos que foram oferecidos em sacrifícios, se sabe isso pelo que estava na volta, na forma com que estas pessoas morreram. Roma, inclusive, a igreja conta muito a história de Sodoma e Gomorra, que não tem lógica nenhuma, Leia na Bíblia, você vai ver que não existe nenhuma passagem bíblica que diga que Sodoma e Gomorra foi destruída porque lá havia uma sexualidade pervertida. Não existe esta passagem. Não existe esta passagem em momento nenhum. Mas está muito claro lá porque Sodoma e Gomorra foram destruídas. Tá? Leia lá e você verá que Sodoma e Gomorra foram destruídos pela falta de humanidade, pela falta de receptividade com as pessoas que vinham de fora. Era um círculo fechado e não existia amor. Saiba o amai-vos uns aos outros, faça o bem sem ver a quem. Isso Sodoma e Gomorra não tinham. E é por isso que Sodoma e Gomorra são destruídos. São palavras minhas, estão na Bíblia, é só ler. Quem criou essa história de que Sodoma e Gomorra foi destruído porque a perversidão sexual era muito grande, foram os padres da Igreja Católica, no tempo em que Roma decidiu como seria montada a igreja, como seria organizada a Igreja Católica, e queriam esconder a verdade sobre Roma. Roma, sim, foi um império pervertido. Roma foi um império pervertido. Procurem estudar sobre a Roma antiga, deve existir textos aí sobre isso, devem existir vídeos sobre... procurem um vídeo, tem um vídeo na internet, não sei se ainda está, gente, faz alguns anos que eu assisti, que é a história da Bíblia. É a história da Bíblia. Procurem aí, não me lembro qual canal que está. Faz muitos anos que eu vi isso. E conta ali a história de como nasce Roma. E depois como é que é feita a Bíblia. Então ali você vai conhecer toda a história da cidade romana, dos romanos e por que é que se esconde muitas coisas desse povo. Mas o nosso assunto aqui é sobre os sacrifícios humanos. Por que as pessoas fazem os sacrifícios humanos e por que ainda fazem? Hoje, por simples estupidez e ignorância, e eu seria um idiota se dissesse que não se faz mais. Infelizmente, a gente fica sabendo de vez em quando aí de um caso ou de outro. Eu estou para colocar um áudio, não farei em vídeo, farei em áudio, porque farei à noite com mais tempo, o caso deste senhor que teve os olhos arrancados. E, bom, isso eu vou contar para vocês no áudio, é uma história muito triste, muito triste. E ele já faleceu, esse senhor. Se não me engano era Otávio o nome dele, não recordo bem. E eu dei uma olhada, porque eu vou fazer o trabalho, eu já dei uma olhada, era da cidade de Estância Velha. E foi em 1995 ou 96, por aí, que aconteceu esse caso. Só vou dizer uma coisa, ele era testemunha de um outro caso que aconteceu, e ele nem sabia o que tinha visto, mas quando estavam chegando a ele, resolvem, pessoal de uma seita aí, resolve terminar com essa testemunha para ele não poder reconhecer ninguém. Triste, né? Muito triste, muito triste. Mas as pessoas faziam essas oferendas na antiguidade porque as divindades eram muito primitivas, a comunicação com essas divindades eram muito complicadas, eram através de alguém que era o sumo sacerdote de todas as religiões, tinha lá o sacerdote superior, e este acreditava que a melhor forma de oferecer o que tinha-se de mais valor eram as crianças, por isso se sacrificavam as crianças. Quando se ganhava uma guerra, que se pegavam os soldados inimigos, aqueles guerreiros inimigos, aqueles eram os homens mais valorosos da outra tribo. Aqueles que eram os mais corajosos também eram oferecidos, porque eram o que de melhor se podia oferecer. Então é por isso que se faziam oferendas. Tá bom, gente? Espero ter deixado aqui clareado um pouco
esta história dos sacrifícios humanos. Existe a última reportagem em rede nacional foi sobre a África, Uganda. Existe sacrifício lá até hoje para rituais de baixa magia de crianças. Meu abraço a todos vocês.